os desdobramentos da delação premiada são imprevisíveis. E, na realidade, a evolução desta semana passada ela abriu o caminho para a prisão para Bolsonaro e transformou o tema da prisão do Bolsonaro na bandeira política central, do meu ponto de vista, para toda a esquerda, das alas mais moderadas às alas mais radicais. Ou seja, surgiu uma oportunidade histórica rara, e repito, rara, porque no Brasil você sabe que as transições, em geral, são concertadas, né? E não por acaso, na posse do Lula, no dia 1º de janeiro, em Brasília, que foi a maior mobilização política social deste ano até o momento, digo até o momento, porque o Brasil é cheio de surpresas. O fato é que, naquele momento, centenas de milhares de pessoas, algo acima de 100 mil pessoas, estavam celebrando a vitória eleitoral de outubro, e a bandeira, a palavra de ordem, o slogan, a reivindicação que emergiu de maneira completamente espontânea da concentração popular que organizava a expressão dos movimentos sociais mais poderosos do país. Se tratava de uma comemoração do movimento sindical, operário sindical, do movimento de mulheres, dos movimentos negros, dos movimentos ambientalistas, do movimento indígena, do movimento estudantil, dos movimentos populares. Emergiu a palavra de ordem do sem anistia, que nem sequer tinha precedentes no Brasil. Ou seja, a esquerda historicamente tinha lutado pela anistia e surgiu, sem anistia, uma palavra de ordem que tentava traduzir a ideia simples, porém muito poderosa, de que toda a turbulência criada pelo bolsonarismo depois do segundo turno não podia permanecer impune, e que os crimes cometidos durante a gestão do governo da extrema-direita, liderado pela corrente neofascista, tinham que ser investigados, e que o novo governo, em primeiro lugar, tinha que fazer justiça. A ideia da sem-anistia é que deve haver uma investigação, porque há limites para a ação política, e assim como há limites para as ações individuais, no terreno da vida social, partidos, movimentos e lideranças devem reconhecer que há limites. Quando se cruzam os limites, não pode permanecer impune. E veja, isto antes do 8 de janeiro, que foi uma semi-insurreição acéfala, disforme, caótica, mas que operava em torno de uma estratégia que era ser a faísca de um levante militar que não reconhecia a legitimidade da eleição e que, portanto, era instrumentada por correntes obscuras, subterrâneas do neofascismo no Brasil. E evidentemente, todo o processo aberto, na sequência, a investigação foi terceirizada pelo governo Lula para os tribunais superiores e em grande medida, parte da estratégia política do governo de procurar a governabilidade a frio respondia ao fato de que as Forças Armadas tinham permanecido intactas, e a vitória de outubro, por uma estreita margem, embora tivesse alterado a relação política de forças, não tinha subvertido, não tinha invertido a relação social de forças, de tal maneira que não havia uma retaguarda social suficientemente poderosa para enfrentar a cúpula militar. E a nomeação de José Múcio sinalizava esse objetivo de procurar um acordo com alas das Forças Armadas, que, embora estivesse
comprometida enquanto instituição na sustentação do governo de extrema-direita e tivesse revelado uma imperdoável passividade diante do movimento de subversão. Lembremos a paralisação das estradas, as concentrações nas frentes dos quartéis. Ainda assim, o governo Lula procurava uma solução de acordo, e foi digamos, uma ironia da história, como você disse. Eu também, durante a última semana, mais de uma vez, me descobri com um sorriso nos lábios, porque a delação do Mauro Cid abre a possibilidade de prender Bolsonaro. E a prisão de Bolsonaro ela tem uma importância histórica, porque o que nós estamos aprendendo com a experiência da Argentina, mas também do Chile, e de outros países da América do Sul, e por que não dizer no mundo, é que o fascismo pode voltar, ou seja, Sim. que a extrema-direita ela se transformou numa corrente muito poderosa no mundo contemporâneo, porque ela responde a rancores históricos que são imensos, gigantescos, e diante da instabilidade e incerteza do mundo contemporâneo, que está evidentemente agudizada com a crise climática, o conflito entre os Estados Unidos e a China, que de alguma maneira se expressa nesta guerra por procuração na Ucrânia, e as próprias dificuldades econômicas do sistema numa época histórica que nós podemos dizer que era a sua senilidade, leva a que camadas médias se sintam de tal maneira inseguras, exprimidas de um lado pela imensa concentração do capital, da riqueza e, portanto, do poder num polo da sociedade, por outro, pela pressão de movimentos sociais mais influentes na sociedade. Elas são atraídas por ideias extremistas de que regimes fortes, regimes ditatoriais, são a última trincheira de defesa do seu estatuto, do seu status de privilégios relativos, mas, enfim, privilégios. E, então, o fascismo pode voltar, e o fascismo, se voltar, não vai perdoar, Mauro. Ou seja, nós temos que ser conscientes que a batalha contra o extremismo neofascista não está completa no Brasil. E a prisão para Bolsonaro seria um avanço extraordinário, seria uma conquista democrática imensa num quadro, num contexto em que nós podemos superar os limites do que foi a transição dos anos 80 ao final da ditadura, quando, no fundamental, não houve justiça de transição. No fundamental, toda a transição foi feita a frio pelo colégio eleitoral, e nós chegamos a um paradoxo, que é o líder político do partido da ditadura se transformou no primeiro presidente do regime de democracia liberal, o que é, em si, de uma crueldade no laboratório da história, que foi imensa para o país. E o custo pago por este processo incompleto foi gigantesco. Então, eu diria que a semana passada ela nos trouxe uma surpresa, que foi que, por razões que são mais ou menos evidentes, Mauro Cid, para negociar uma sentença mais leve, está disposto a fazer revelações, ou já fez revelações, que podem ser decisivas na investigação do papel do Bolsonaro durante o seu mandato, com todas as articulações de tipo golpista, além, evidentemente, do processo das joias. E, nesse sentido,
Este, me parece, se transformou no eixo central da conjuntura política. A necessidade de nós exercermos pressão, e quando eu digo nós, me refiro não somente à imprensa de esquerda e progressista, mas às correntes políticas, aos movimentos sociais, os partidos, que têm compromisso com as liberdades democráticas. Se trata de um tema democrático. A impunidade de Bolsonaro é algo que, se não for, digamos, se prevalecer a impunidade para Bolsonaro, nós seremos julgados diante da história, depois de tudo que aconteceu. E isto terá um impacto imediato sobre o desenlace da luta eleitoral do próximo ano, sobretudo em São Paulo, que será, digamos, como se popularizou a imagem, né? A mãe de todas as batalhas. A batalha eleitoral em São Paulo, ela muda qualitativamente se Bolsonaro está preso ou não. Por isso, não me surpreende que Nunes, que sentiu de onde sofram os ventos, né, compreendeu que o pêndulo da história está evoluindo numa direção na qual, se ele subir no palanque com o Bolsonaro, o desfecho do processo eleitoral não é mais tão incerto, porque não só as pesquisas revelam que Guilherme Boulos e a coalizão de esquerda em torno da candidatura do PSOL é favorita e portanto, disputa no primeiro turno a condição de passar ao segundo turno na primeira posição, mas, além de ser favorita, vai se beneficiar do fato de que a extrema-direita está na iminência de ter a sua principal liderança política caçada diante da história, ou seja, julgada num tribunal a partir um depoimento de um dos seus colaboradores mais íntimos, mais próximos. E, portanto, a decisão de Mauro Cid vai muito além do significado do seu destino pessoal, mas passa a ser um dos fatos chaves do ano de 2023 até agora, algo de imensa importância, e justificaria, inclusive, que a esquerda voltasse às ruas para defender prisão para Bolsonaro, porque há momentos na história, diante da luta social, digamos, dos destinos coletivos da sociedade, em que a mão não pode tremer. É preciso ter a determinação de procurar a vitória, e eu creio que está aberta a possibilidade de uma gigantesca vitória democrática, que é a prisão de Bolsonaro. Evidentemente, eu sei, Mauro e Rebeca sabem, aqueles que acompanham o Fórum Café, que uma parcela da esquerda se interroga se Bolsonaro for preso, não será que ele se transforma num mártir e, involuntariamente, em vez da prisão o debilitar, o fortalecer. O futuro é sempre, em grande medida, um enigma. E toda tentativa de nós arrancarmos ao futuro os seus segredos corre o perigo da onipotência, o perigo da arrogância intelectual. Nós sempre estamos diante de processos de luta cujo desenlace pode ir além de todos os prognósticos mais realistas. Porém, evidentemente, este cálculo me parece errado, ou seja, a prisão desmoraliza o Bolsonaro e fragiliza a extrema-direita, porque é justamente a impunidade que deixa aberto, ou mais aberto, o terreno para uma disputa de interpretações, de narrativas, que vai ocorrer de qualquer maneira, seja Bolsonaro ou não preso. Mas, se ele for preso, a extrema-direita estará numa situação de máxima defensiva, porque forças
que não são de esquerda. Bolsonaro não será preso pela esquerda, será, se vier a ser preso, condenado por denúncias feitas pelos seus mais próximos associados, diante de tribunais que não têm juízes de esquerda, mas têm juízes que são liberais, democráticos, de resto, juízes que no passado, vamos lembrar, também condenaram Lula à prisão no calor da Operação Lava Jato. Decorre, portanto, das informações que nós temos hoje disponíveis, que a luta pela prisão de Bolsonaro é justa e não há nada mais importante neste momento, Mauro.